A questão 21 diz: a gente tem primeiro, né, na realidade, esse gráfico aqui que mostra dois gráficos diferentes, e aí ele diz o seguinte, ó. Admitindo que a linha pontilhada representa a trajetória de voo feito por um pássaro, gráfico da função f de x, que vai ser seno de x. Então, a pontilhada, deixa eu botar aqui, ó. Enfim, dá para entender, né? A pontilhada é o f de x, que é igual a seno de x. Isso vai ser importante para a gente conseguir comparar depois. E que a linha contínua, ó, a linha contínua representa a trajetória de voo feito por uma abelha, gráfico da função g de x, alfa vezes o seno de beta vezes x. Segue que considere alfa e beta reais e positivos, e a gente tem, se alfa é entre 0 e 1, maior que 1, igual a 1, e se beta também está entre 0 e 1, é igual a 1 ou também é maior do que 1. Então, vamos analisar isso aí. Primeiro, a gente vai analisar o que é que muda de um gráfico para o outro. O F, que é esse pontilhado aqui, que é o seno, a gente tem que os períodos, eles são mais curtinhos, né? Eles são mais curtinhos. Então, a gente tem essa primeira diferença. Ou seja, esse daqui tem um período... Deixa eu anotar aqui, ó. O G, ele tem um período maior. E a amplitude dele é menor, tá vendo? Só vai até aqui. Já o outro não, ó, vai até aqui em cima e até aqui embaixo. Então, a amplitude é menor. Vamos analisar justamente o alfa e o beta, que seriam esses parâmetros que vão modificar essas duas questões. Primeiro, a amplitude, que ela é um pouquinho mais fácil da gente pensar. Vê só. No caso, o que vai mudar a amplitude é justamente o alfa, que vai mudar a amplitude é justamente o alfa, que está multiplicando o seno. E a gente sabe disso a partir, né, das questões do que cada parâmetro faz dentro da função senoide ou cossenoide, tá? Então, a gente vai ter aqui uma questão que é... Eu não sei se todo mundo já ouviu isso, mas a gente geralmente diz o seguinte. Quando a gente multiplica por um valor que está entre 0 e 1, né, um valor aí decimal, 0, alguma coisa, é como se a gente estivesse dividindo por algum outro número, né? Porque o resultado sempre vai dar um número menor do que a gente tinha antes. E a gente percebe justamente isso, que a amplitude diminuiu. Ou seja, se ela diminuiu, com certeza, o valor que a gente multiplicou era um valor entre 0 e 1. Porque se fosse, no caso, se tivesse um módulo, né, maior do que 1, com certeza essa amplitude não seria dessa forma. Por exemplo, se fosse 2, né, a gente teria, na realidade, uma amplitude maior e não uma amplitude menor. Então, isso aqui a gente já pode afirmar. Aí, com isso, a gente já descarta ó, a letra B, a letra C. Vamos agora analisar o beta. Vamos lá. Com relação ao beta, o beta, ele está multiplicando x. Então, ele está aqui justamente para determinar a questão do período. O que foi que aconteceu com o período? O período, ele está maior. Se ele está maior, e a gente tem aqui o seguinte, né? Que o período, a gente pega o período que era só do x. Então, quando a gente multiplica, quando a gente tem uma função, né, base, que era só seno de x, e a gente tem agora seno de beta x, então o período vai ser, ao invés de ser o período do f, da função f de x só, ao invés do período de g de x ser igual ao período de f de x, vai ser o período de f de x, deixa eu escrever aqui. O período de g vai ser o período de f dividido por beta.
Então, sempre que a gente for comparar duas funções, né, para saber essa questão do período, né, de estar maior ou menor, a gente sabe disso. Que é a função base, que é só aqui tem x, aí a gente compara com uma outra função que tem alguma coisa multiplicando esse x, que seria o ângulo. Então, no caso, o período dessa nova função, que tem alguma coisa multiplicando o nosso ângulo, vai ser igual ao período da função anterior dividido por esse novo valor que está sendo multiplicado. E aí é exatamente o inverso. Se quando a gente multiplica por um valor entre 0 e 1, esse valor diminui, quando a gente divide por um valor entre 0 e 1, ele aumenta. É exatamente o pensamento inverso, né? E é justamente isso que acontece, o período ele vai ser maior. E vocês podem fazer o teste, tá? Por exemplo, se eu divido aqui por 0,5, é como se eu estivesse aumentando, é como não, eu vou de fato aumentar esse meu valor anterior. Então, no caso, a gente vai ter que o beta, justamente por isso, com certeza vai estar também entre 0 e 1, que vai caracterizar a letra A.